Nada melhor que começar uma live sobre cães hiperativos com dois cães hiperativos. Não é, Bartô? E aí, Topa? O que foi? Onde vocês estão? Hoje não estamos em casa, né? Estamos viajando. Pessoal, estamos no novo hotel. Faço questão de fazer propaganda, porque são poucos os hotéis que permitem com que a gente viaje com os cachorros. Então, eu gosto muito de saber que tem algumas redes que nos aceitam, a família toda, né? E uma das redes é a Accor. Muito obrigado por nos hospedar, não é, Estopinha e Bartô? E essa live, ela tem tudo a ver com estar em alguns lugares com o cachorro fora de casa, porque normalmente os cachorros fazem muita bagunça e é muito difícil viajar ou ficar com eles. E por causa disso, muitas pessoas os chamam de hiperativos, né? Então, hiperatividade é uma atividade acima do normal, mas tem um distúrbio que se chama hiperatividade, tá? Tem outros nomes também, e no caso das crianças também tem a hiperatividade e o déficit de atenção, tá? Eu vou falar sobre essas coisas e como lidar com cachorros que não param quietos, né? Como, por exemplo, a Estopinha e o Bartô, né? E por que eu tenho justamente dois cães hiperativos? Justamente porque ninguém consegue conviver com eles. A Estopinha, ela foi abandonada 2 vezes. Eu conheci uma das famílias, adotou a irmãzinha dela que não era hiperativa, ou não fazia tanta bagunça quanto a Estopinha. Aí ela voltou para o abrigo, ela foi adotada de novo e ela foi devolvida de novo. E o Bartô, ele foi só comigo. A gente achou duas pessoas para ficarem com ele, antes da gente se apaixonar completamente. E ele voltou, porque também era o mais bagunceiro. Inclusive do abrigo que ele veio, do abrigo do Gelo, com acho que cerca de 300 cães, ele era o que causava o maior número de problemas. Ou seja, ó aqui a Estopinha, ou seja, não é que eu fui tão sorteado, eu acabei pegando 2 cases, né, difíceis para poder lidar com eles. Essa aqui a Estopinha eu escolhi, e o Bartô eu me apaixonei por lar temporário, e aí ninguém conseguia ficar com ele, e eu acabei ficando e estou muito feliz de ter ficado com ele. Não é, Bartô? Mas dá trabalho, gente. Um cão que tem muita energia, faz muita atividade, é ansioso, não é fácil, muitas vezes, lidar com eles. E por que não é fácil? Porque eles começam a fazer tudo de errado, né? Então o que eles fazem? Vão cavar a cama, vão pular nos lugares, rebentar travesseiro, pega os brinquedos, tira tudo de dentro, mais do que um cachorro normal, late demais. Tudo que eles acabam fazendo acaba sendo errado. Eles não podem cavar, eles não podem latir, eles não podem chorar, muitas vezes eles não podem correr, ou porque escorrega, ou porque vai derrubar alguma coisa. Então, muitos cães, principalmente aqueles que têm mais energia, eles acabam extravasando, fazendo alguma coisa. O que se tem para fazer aqui nesse quarto de hotel? Vamos lá. E aí, Fábio, o que se tem? Você sendo um cachorro, vamos lá. Tem que pular nessa cama. Pular na cama, roer o móvel, né? Madeira é bem gostoso, né? De morder. Mexer no lixo. Mexer no lixo, que a Estopinha já começou. Entrar dentro da da mala. Mas eu tô achando que mesmo assim tem pouca coisa. Você imagina, você tem muita energia e tem pouca coisa para fazer, vamos ficar ouvindo quem está passando no corredor e latindo, raspando a porta, principalmente se estiver sozinho, não vai parar de fazer isso, né? Pode estar ligado com ansiedade de separação, sim, mas um cão que ele é mais ativo do que o normal e um cão que é mais ansioso do que o normal, os probleminhas viram um problemão, tá? Então, eu queria primeiro aí ouvir o que vocês contassem o caso de vocês aí, e a gente separou já algumas perguntas para a gente começar a responder,
tá? Então eu vou falar um pouquinho e aí depois a gente responde um pouco de perguntas. Falar mais um pouquinho, tá? E depois a gente responde um pouco mais de perguntas. E hoje de Sorocaba, estamos em Sorocaba. Galerinha? Fábio, já tem pergunta aí? Tem. Uma pessoa perguntou, tem um Jack Rousseau que dorme o dia todo e à noite não me deixa em paz. O que fazer? Legal. Bom, gente, cachorros dormem bastante, é normal eles dormirem, tá? Alguém tem ideia aí quanto tempo um cachorro deve dormir? E quando a gente vai falar de hiperatividade, a gente teria que saber o que é o normal, né? O normal de cachorro de dormir são 12 a 14 horas. Isso um cachorro adulto, tamanho normal, tipo estopinha. Quando a gente vai para os gigantes, eles chegam a dormir quase 20 horas. E filhotes também podem dormir quase 20 horas, ou seja, sobra 4 horas só de atividade. Nessas 4 horas, metade eles passam em atividade física, então é muito pouco tempo, né? Quando a gente fala que um cachorro é muito agitado e tal, é pouco tempo em relação ao tempo total. Então, mesmo que o cachorro durma um pouco durante o dia, pode ser ainda que ele durma bastante durante a noite. Mas se ele está dormindo grande parte do dia, a maior parte, à noite ele vai fazer bagunça. Então o que a gente deve fazer? A gente deve criar atividades para ele não dormir durante o dia, ou para ele dormir menos, né? Lembrando aí que ele vai dormir, vamos dizer, de 12 a 14 horas, um Jack Russell deve ser mais ou menos por aí. Você faz as contas, você vai dormir 8 horas, você quer poder dormir 8 horas, então você vai tentar manter ele acordado o resto do tempo com nada mais, vamos dizer assim, não dormir mais do que 4 horas durante o dia. Se a gente conseguir fazer ele dormir 4 horas ou menos durante o dia, provavelmente ele vai dormir bem à noite. Como eu faço isso? Criando atividades. Então vamos começar. Vamos criar atividade para estopinha. O que você quer? Você quer o que está aí? Pega a carinha dela aqui, ó, Di. O que foi? O que você quer? É comer. Já sei que é de comida que você falou. É de comida? Então tá. Opa, latir não pode. Então vamos pegar aqui um pouco da ração que ela comeria em 1 segundo e a gente vai colocar em alguns brinquedos, né? Então eu posso colocar aqui esse brinquedo. Esse aqui é o wobbler. Ponho aqui. Tem essa bolinha que ela vai tirar por aqui, né? Então eu vou dar um trabalho para ela. Eu vou segurar aqui o Bartô por enquanto, depois a gente dá alguma outra coisa para ele também, né? E aí isso deve ocupar um bom tempo da estopinha. Agora, quando os cachorros começam a ficar muito bons nesses brinquedos, eles acabam tirando a ração muito rápido. Então a gente tem que deixar mais difícil. Como que eu posso deixar mais difícil? Eu posso colocar um brinquedo. A gente tem algum brinquedo pequeno? Não, né? Só tem esse. Eu posso colocar alguma coisa aqui dentro. Pode ser qualquer coisa, né? Só para atrapalhar a saída, né? Será que esse patinho cabe aqui dentro? Vamos ver. Se couber aqui dentro, estopinha, o jogo vai ficar muito mais difícil, né? Então eu vou aumentando a dificuldade, eu não posso deixar difícil demais a ponto do cachorro desistir, tá? Mas agora vocês viram que saiu uma ração, saiu mais, legal, tá saindo, mas tá saindo com mais dificuldade. E ao invés de sair um monte de grãos de uma vez, saiu 1, 2, 3... Né? Isso. E saindo aos poucos, o que vai acontecer? Eu vou conseguir manter ela ativa por mais tempo. Se ela ficar ativa, ela está fazendo exercício e não está dormindo. Aí vai ser mais fácil do cachorro dormir à noite quando todo mundo está dormindo. Bom, enquanto a estopinha está lá, agora, gente, quando a gente tem mais de um cachorro, a coisa complica um pouco, porque eles podem brigar pela mesma coisa, tá? Então a gente tem que ficar de olho, né? Vamos lá, por exemplo, colocar uma bolinha para o Bartô.
Aqui, gente, a mesma coisa, tá? Você pode regular o grau de dificuldade, né? Então aqui eu vou, por exemplo, eu posso deixar um fechado de um lado, coloco um pouco de ração, posso regular mais uma vez o grau de dificuldade aqui, ó. Vou pôr bem difícil, porque eles são muito danados. E agora, ó, fechei aqui, tá? Qual que é a minha preocupação aqui? Eles não brigarem. Então vamos ficar de olho para não ter briga. Se eu não tivesse presente, eu não deixaria esses brinquedos com petisco, né? Lux, ó, aqui, ó. Uma coisa que é interessante a gente falar é que esses brinquedos, eles não são muito silenciosos. Então, no hotel, nessa hora, tudo bem. Mas a partir aí de umas 10 horas, assim, já é melhor parar, né? Então, o legal é cansar eles durante o dia, dando atividades. E não só isso, tem que levar para passear. O ideal é eles terem uma atividade física mesmo, né? Principalmente os cachorros que têm muita energia. Os que têm muita energia, a gente precisa gastar essa energia, não simplesmente não dar atividade para eles, né? Agora os dois estão gastando a energia deles, né? Não estão dormindo e estão brincando bastante. Opa, quase que derrubou a luz. Bom, Fábio, temos mais uma pergunta. Gente, vai mandando as perguntas para a gente poder ir respondendo. Hiperatividade é o mesmo que ansiedade? Hiperatividade não é o mesmo que ansiedade, mas normalmente tem uma relação. Um cachorro hiperativo, ele vai ficar fazendo, normalmente, muita atividade e nem sempre tem aqueles picos de ansiedade. Então, por exemplo, eu posso ser nada hiperativo, ou seja, eu fico deitado na minha cama grande parte do dia, mas quando o telefone toca, o meu coração vai a 1 milhão, né? Pode ser alguém, ou na hora que eu vou dar uma palestra, ou no caso de um cachorro, na hora que passou alguém na rua, ou ouviu um barulho e ficou com a adrenalina lá em cima, batimento cardíaco, estresse, isso está mais ligado à ansiedade. Aquele cachorro que fica andando muito tempo e fica fazendo muita atividade, esse cachorro ele já é mais hiperativo, tá? Agora, existe a síndrome, né, que é parecida com as que as crianças têm, os adultos também podem ter, mas é hiperatividade e déficit de atenção. Quando a gente caracteriza um cachorro com essa síndrome, normalmente, além dele ter muita atividade, né, ele ser muito ativo, ele geralmente tem dificuldade para se concentrar. Tá? Então é hiperatividade e déficit de atenção. Atenção para focar em alguma coisa específica. Normalmente esses cachorros a gente tem dificuldade de adestrar, né? Porque eles ficam querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O Bartô tem déficit de atenção. Como que a gente sabe? Eu jogo uma bolinha para ele, ele sai correndo atrás da bolinha, ele olha para outra coisa, ele vai na outra direção, aí ele lembra que você tá lá, aí ele vem correndo de novo, aí ele pula para a cama e começa a olhar para a cadeira, aí ele bate e não consegue nem aterrissar direito. Então no meio do pulo ele muda o que ele estava fazendo e ele já se meteu em um monte de encrenca por causa disso, né? A minha casa é toda telada antes mesmo da minha chegar por causa dele, porque ele pula e não sabe. Ele não sabe onde ele vai pousar, porque quando ele deu aquele pulo, ele pensava, vou para lá. Aí agora ele quer ir para cá, não dá, no meio do ar. E aí ele, puf, cai. Não é, Bartozinho? Mas você está muito melhor. Você está muito melhor. Né? Agora, se a gente for falar de atividade, a Estopinha mantém o ritmo de atividade muito mais do que ele. Ele tem muita ansiedade e muito déficit de atenção. Tá? Então as coisas podem se combinar de diversas maneiras, né? O que temos mais aí, Fábio? Bom, tem bastante aqui. Tem uma pessoa que quer saber como ensinar a ficar parado. É ótima pergunta, tá? Às vezes a gente vai adestrar e a pessoa fala assim, olha, eu só preciso de uma coisa.
senta ou deita e fica quieto. Porque aí eu resolvo todos os outros problemas. Por quê? Eu vou colocar o cachorro sentadinho e fica aqui, quando tem visita, ele não vai atrapalhar a visita. Eu faço isso, ele não vai roer as coisas da minha casa, né? Mas ela não quer isso, Fábio. Ela acha que ela quer isso. Por quê? Quando a gente limita um cão hiperativo, ansioso, a ficar paradinho, ficar quieto, você acaba criando outros problemas. Que o quietinho, ele não vai estar quieto, ele vai estar tão restrito ali que ele pode começar a se lamber, se machucar, se morder, ele pode desenvolver até gastrite, úlcera gástrica. Então é muito importante que a gente não resolva o problema do cão hiperativo fazendo com que ele tenha que ficar parado num cantinho, tá? Isso não quer dizer que de vez em quando a gente não possa colocar um cachorro hiperativo, não fica. Isso é bom, mas não é a solução do problema. Isso é parte do controle emocional, né? Ela continua ali, olha, gente. Ela continua ali. Vamos mostrar um jeito para essa pessoa que quer ensinar um fica? Vou ensinar um jeito que a gente pode treinar, mas é importante que isso não é a solução para o problema do cão hiperativo, né? Então, eu estou usando aqui, gente, a hiperatividade como um sinônimo de um cão agitado, que faz muito exercício, que tem muita atividade, tá? Porque existe a síndrome ali da hiperatividade. Nesse caso, ela precisa ser diagnosticada mesmo, né? Como uma criança que tem hiperatividade e déficit de atenção, né? Então, vou mostrar para o Fica como que eu faria. Vou pegar o brinquedinho aqui da Topa. Vamos lá, aqui ó, Topa. Vem cá. Vou colocar ela em alguma coisa como uma cadeira, por exemplo, porque facilita bem o treino. Sobe aqui, né? Ela já sabe subir, mas eu poderia colocar ela em cima. Dependendo do cão... Isso. Dependendo do cão, é importante que a cadeira seja mais baixa, tá? Mas uma plataforma, um banquinho, isso normalmente ajuda muito. E é bom que não escorregue, tá? É importante não escorregar para o cachorro não se machucar, né? Então, eu coloco o cachorro num cantinho aqui, né? Falo muito bem, saio um pouquinho, volto um pouquinho, posso dar um petisquinho, mas sempre com muita calma, né? Muito bem. Saio mais um pouco, volto. Tá? Se eu quero que o cachorro fique mais tempo lá, é importante eu lembrar que um cão hiperativo, ele precisa estar fazendo alguma coisa. E muitas vezes a ansiedade, ele acaba extravasando, mordendo alguma coisa, né? Então, se eu vou deixar o cachorro mais tempo numa determinada posição, eu posso pegar, por exemplo, um Kong, né? E posso colocar alguma comida dentro. Eu vou colocar uma comida úmida. Vou usar aqui uma Pet Delícia, que a Estopinha adora, né? E como eu estou sem... Não, aqui, ó. Sobe aqui, fica aí. Eu gosto de congelar, tá, gente? Porque aí vai soltando bem aos pouquinhos, né? O importante é a gente usar, seja lá o que a gente for usar aqui, lembrar que o alimento tem que ser balanceado. Se não for, eu tenho que saber que não faz mal para o cachorro, mas não exagerar, tá? Quando a gente usa um alimento balanceado, eu poderia dar toda a refeição dela dentro desses brinquedos congelados, né? Olha aqui, peraí, muito bem. O que eu posso fazer para o Fica melhorar? De vez em quando, o brinquedo vai cair. Aí eu não vou deixar ela descer, tá? Eu vou impedir que ela desça, para ela entender que ela tem que ficar aqui, né? Até eu liberar.
tá? E mais uma vez, isso não é uma solução para um cão hiperativo, né? Isso é parte de um treinamento. E para os cães hiperativos, é muito importante eles conseguirem manter um pouco a atenção e conseguir dominar um pouco as emoções, tá? Então, um pouco de exercício de limite é muito legal para o cão hiperativo. É super necessário. Tá? No caso do Bartô, se a gente para de fazer esse tipo de treino, ele piora muito. Tá? Aqui está a estopinha. Agora eu vou mostrar, olha, cai no chão, eu vou falar não. Tá vendo o que ela pulou, né? Então vamos lá, aqui, não. Ela tem que entender que ela vai ter que esperar eu pegar e colocar lá. Fica aí. Muito bem. O que você quer? O que você quer? É? Então tá bom. Então aqui, ó. Aí se cair... Tá? Ela vai começar a fazer a técnica dela de jogar para cima e para baixo. Ela vai levantar e vai deixar cair. E aí provavelmente vai cair, ó. Não, isso. Muito bem. Fica aí. Aí. Muitas vezes, para o cachorro entender claramente o que você quer dele, você precisa criar situações em que ele vai fazer a coisa errada e você mostra que não pode, né? Então é como se você tivesse, de uma certa forma, dando oportunidades para o erro, né? E aí você vai mostrar qual que é o certo. Fez o certo, recompensa. Fez o errado? Não, eu não vou deixar ela pegar. Ó, não, sobe aí. Aí. Toma aqui. Muito bem, muito bem. Aí vamos lá, coloco de novo. Parece que ela está querendo manipular um pouco a situação, tá? Se nessas horas eu percebo, eu vou colocar um pouquinho mais, o que ela vai fazer? Ela vai começar a jogar propositalmente para baixo o brinquedo, né? Então, eles estão sempre aprendendo. Até numa sessão de uma live aqui, eles estão aprendendo. Então, ó, agora ela não está querendo jogar, porque ainda tem comida, mas daqui a pouco ela já vai jogar, ó. Tá? Outra coisa, gente, quando está congelado, acaba fazendo um pouco menos de sujeira, tá? Aqui depois eu vou limpar com bastante carinho essa poltrona. E da próxima vez eu vou colocar um outro tecido em cima, né? Caiu ou você jogou? Vamos ver. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Ela está cheirando para ver se tem comida dentro. Se não tem, ela está jogando para baixo, porque eu coloquei. Quer ver? Vamos ver de novo. Não tem nada. Sua malandra. Muito malandra, né? Vamos ficar aí mais um pouquinho, tá? Enquanto a gente vê a próxima pergunta. Muito bem. Vamos lá, Fábio. Vou deixar o Bartô lamber um pouquinho aqui, ó. Essa é... Meu filho toma Ritalina. É verdade que pode ser usado para cães também? Tá, joia. Bom, Ritalina, para quem não sabe, é um estimulante, tá? Ritalina deixa normalmente a gente mais agitado, não menos. E por que essa pergunta, né? Se a gente pode dar para cães hiperativos Ritalina? Primeiro, você vai precisar de um acompanhamento de um médico veterinário, um especialista em comportamento para fazer isso, tá? Mas a resposta é que sim, alguns cães que sofrem de hiperatividade e déficit de atenção, eles acalmam, eles ficam melhores com um estimulante, com a Ritalina, tá? Uma das explicações para isso é que uma parte do cérebro controla uma outra parte, ou seja,
uma circuitaria neural controla uma outra parte. Com a Ritalina você aumenta essa atividade nessa parte do cérebro que vai controlar a outra parte. Então fica mais calmo e consegue se concentrar melhor, né? Agora, é para quê? É para os cachorros que de fato possuem essa síndrome. Como a gente sabe, quando o cachorro geralmente ele não consegue se concentrar, ele é muito agitado, geralmente ele é ansioso, e aí o teste se faz com acompanhamento de um médico veterinário, a gente vai dar um remédio, a gente vai dar um estimulante e vai verificar como ele se comporta, porque tem cães que acalmam. Para esses cães que acalmam, eles acabam sendo enquadrados nessa síndrome da hiperatividade e do déficit de atenção. Se ele não se acalma, muitos especialistas não vão considerar que ele tem essa síndrome, tá? Minha opinião é que existe essa síndrome independentemente da Ritalina ou outro estimulante funcionar para eles. Tá? Mas o que é importante saber é que alguns cachorros, sim, podem ser ajudados com medicações como a Ritalina. Mas tem que fazer isso sempre com auxílio de profissionais que entendem do assunto. Era isso, né? Pergunta. Isso. Tá bom. Que mais? Pode soltar aqui o Bartozinho. E aí, Bartô? Olha, a estopinha ainda está lá no Fica. Né? E como que a gente treina o Fica? É assim mesmo, a gente ensina o cachorro, a gente recompensa de vez em quando, e se ele for sair, a gente vai corrigir e coloca de volta. Né? O que é muito importante? A gente não abusar nessas coisas. Né? Porque os cachorros, principalmente os que têm muita energia, eles precisam usar, eles precisam gastar essa energia. Né? E não ficar simplesmente num Fica. Tá? Mas um Fica, de vez em quando, como eu falei, é bom. Né? Temos mais um aí? Sim. O que fazer para gastar a energia de um cão hiperativo? Só o passeio não está adiantando. Ah, tá joia. Então, bom, primeira coisa, passeio. Vamos falar de passeio de cães hiperativos. Né? Então, a primeira coisa, eu estou pegando com a mão aqui, gente, que eu estou aqui no hotel e não tenho muitos equipamentos, então estou tendo que usar aqui meu dedo, né? Muito bem. Então, gente, a gente fala assim, o passeio não é o suficiente para o meu cão, né? Quanto de passeio? Qual que é o passeio? Então, vamos pensar aqui, né? Qual que é a velocidade que você anda e qual que é a velocidade que o seu pet andaria? Então, às vezes, eu vejo gente andando mais velho, vai andando assim. Para um cachorro, para a gente, já não seria um baita de um exercício. Mas a gente andar nessa velocidade assim, ó, para um cachorro, é como se você estivesse passeando com alguém assim, ó. É muito devagar. É muito pouco exercício. Quanto que você anda? Eu ando 2, 3 quarteirões e volto. São 6 quarteirões por dia. Isso não é nada. Talvez para um bulldog com problema respiratório seja bastante, talvez seja até demais. Mas para um cachorro saudável, normal, isso não é nada, tá? Não é nada. O que a gente pode fazer nesses casos para melhorar? Primeiro, você não vai conseguir queimar toda a energia num passeio, mas você pode deixar o passeio mais rico. E o mais importante é fazer mais exercício. Vou falar de guia retrátil. Eu estou andando. Vamos lá, o Fábio é o cachorro, tá? Então vamos andar assim, olha. Eu vou andar da porta até a janela, né? Então vamos começar ali, ó. Ok, então eu estou andando num passo normal visto do cachorro. Nosso passo normal visto do cachorro é assim, ó. É como se a gente não tivesse quase parado, né? Eu não sei o que está acontecendo com o Fábio, porque eu acho que o Fábio é um cachorro bem velhinho. Ah, bom. Então eu estou andando. E aí, o que acontece? Valeu, Fábio. O que acontece?
Você andou 3 quarteirões. O cachorro que fez isso, ó, ele andou 10 quarteirões. Cheiro aqui, corre para lá, vai para lá. Então, ajuda muito, né? É muito diferente de você segurar ele aqui do seu lado. Pode ser solto? A gente não recomenda, né? Mas tem lugar que é seguro e tem cachorro que é seguro que vai fazer isso. Mas o que eu recomendo? Aliás, guia retrátil para quem tem agilidade e lugar que não é muito perigoso, porque ele pode dar essa corrida para a rua também, né? Então você tem que ver para onde você está andando. Mas aí o que vai acontecer? Ele vai andar muito mais. Então esse é um truque. Outro truque para o passeio. Aí, para quem tem habilidade mesmo, né? Então, por exemplo, patins, né? Teve um cara que anda de patins que ficou famoso, que é o César Millan. Ele andava com vários cachorros e os cachorros ainda puxavam ele, né? Então imagina, faz muito mais exercício. Bicicleta. Na minha bicicleta eu tenho um equipamento que faz assim, ó, que ele abre aqui para o lado, para o cachorro não poder entrar no meio das rodas. Isso é importante, né? E aí eu vou e ando com a estopinha no Ibirapuera, por exemplo, né? Eu vou andando bem devagar com a bicicleta, mas aí já dá para ela andar rápido, né? Aí ela vai estar fazendo mais exercício. Outra coisa que a gente pode fazer: brincar de bolinha ou de achar coisas pela casa. Então, acabou o passeio, o cachorro às vezes ainda está com muita energia. Então você pode esconder coisas pela casa, né? Vamos lá, Bartô? Será que você vai conseguir? E se ele conseguir esperar, vem cá. Vem cá. Aí, ó. Senta. Não, senta. Senta, deita. Fica. Muito bem. Ah, tá fazendo a pata cruzada. Muito bem. Tá fazendo charminho. Fica. Muito bem. Senta. Aí. Para um cachorro com déficit de atenção, isso é ótimo, porque a gente está estimulando aqui a concentração. Busca. Você não, Topa. Aí, olha o déficit de atenção. Ele esqueceu o que ele estava... Busca, Bartô. Cadê? Busca. Não é aí, ó. Ali, ó. Ó, lembra? Ali, ó. Vai. Cadê? Aê, Bartô. Muito bem. Muito bem. Vamos tentar mais uma vez? Vamos lá? Gente, dá uma olhada na agitação desse cachorro, tá? Só para vocês sentirem um pouco o que é uma ansiedade grande, tá? Olha ele pegando o brinquedo, só como que ele fica, quer ver? Ó? Peraí. Ah! Até que não foi, viu? Que hoje a gente teve um dia cheio, né? Até que ele não foi tanto. Não foi tanto, mas vamos lá. Enquanto isso, a escola está bem focada. Ó. Então, ó, vamos fazer mais um exercício, Bartô. Se concentra, senta, você vai conseguir. Deita, fica. Muito bem, fica. Não, deita. Muito bem, fica. Isso. Eu não gosto, tá? Para cachorros que são muito ansiosos, mandar ir de uma vez. Eu gosto de pedir um outro comando quando eu chego perto. Porque muitas vezes o cachorro ele quer se antecipar e já sai correndo. Aí é mais difícil de corrigir. Se ele se antecipar sentando, eu posso falar de novo para ele deitar. Então, antes de eu liberar, eu vou pedir algum comando, como por exemplo, senta, tá? Fica, senta. Isso, deita, senta, busca, vai. Ó, dessa vez ele conseguiu se concentrar. E trouxe muito bem, cara. Muito bem. Aí, muito bem. Muito bem, Bartô. Muito bem. Então, o treinamento para esses casos, ele é ótimo, né? Uma brincadeira como essa acaba estimulando a concentração, né?
ficar parado esperando acabar a brincadeira não é fácil, né? Tanto não é fácil que a senhora aqui está reclamando, né? Que ela já está louca para sair, né? Então, para liberar ela, né? Então, olha, o que é importante, gente? A gente está treinando o tempo todo. Se eu liberar nesse exato segundo, ela está chorando. Eu vou estar recompensando o choro dela. Mas agora ela já parou de chorar. Então agora eu poderia liberar ela, tá? A gente sempre tem que estar ligado. E outra coisa, eu coloquei ela no fica num lugar confortável. Então, assim, não é fácil para um cachorro que está agitado? Não é fácil. Mas a gente não tem que deixar coisa difícil demais, tá? Então, ela está numa cadeira confortável, ela está, o quê? 10 minutos nessa posição, não tem problema, tá? Mas olha, agora ela está quietinha, eu vou liberar. Como eu não estou com um tapete antiderrapante aqui, se ela pular, ela pode se machucar, tá? Então é importante, é melhor nesse caso, ou eu colocar alguma coisa para ela poder pular sem ela derrapar, ou eu pegar ela no colo e colocar ela no chão, tá? Vou fazer isso. Muito bem. Trupix, a gente tem mais pergunta? Tem. Tem? Ô, Topa. Tá. Ainda na linha da Ritalina, mas uma outra pessoa perguntou, você acha certo dar remédio psiquiátrico para cachorro? Repete essa pergunta aqui, porque estava longe do microfone. Na mesma linha da Ritalina, né, mas uma outra pessoa perguntou, você acha certo dar remédio psiquiátrico para cachorro? Então, remédio psiquiátrico para cachorro. A Ritalina é um remédio psiquiátrico, tá? Agora, muitas pessoas, elas não têm um cão de fato hiperativo. Muitos cães, eles são normais, só que as atividades normais dentro, muitas vezes, das nossas casas não adaptadas, aparece uma coisa fora do normal, porque tudo que eles vão fazer é proibido. Então, nesses casos, eu não acho certo a pessoa dar remédio para ele não ter vontade de fazer nada, porque tudo que ele vai fazer pode ser proibido. Então, cavar o vaso não pode, correr e derrubar as coisas não pode, subir nos móveis não pode. E aí a pessoa vai querer dar um medicamento para quê? Para ele ficar calmo a ponto de não fazer nada dessas coisas. Qual que é a minha visão? A gente sempre tem que pensar no bem-estar do animal. E a gente tem que adaptar a nossa casa, a gente tem que dar atividade para eles fazerem, como eles estão fazendo aqui, né? Agora, se o cachorro tem realmente um problema psicológico que prejudica a vida dele também, aí eu sou a favor de usar remédios psiquiátricos. Humanos são os mesmos, quase são todos os mesmos que a gente dá para as pessoas, para os cachorros, mas são em doses diferentes, em situações muitas vezes diferentes, porque com cachorro eu não consigo perguntar como que você está se sentindo, né? Qual que é o efeito colateral desse remédio. Então, a pessoa que está tomando um antidepressivo, por exemplo, vai falar, tá horrível, minha boca tá seca, tá me dando dor de cabeça. A gente não tem como perguntar para o cachorro se ele está tendo um desconforto. Então, a gente tem que ter uma leitura muito mais cuidadosa, né? Um outro dia eu vi uma pessoa falando assim, não precisa fazer protocolo de escada, ou seja, desmamar o cachorro, né? Então ele não está mais nessa situação estressante, vamos tirar o antidepressivo de uma vez, não tem problema. Né? Eu falei, a gente não faz isso com pessoas, a gente não tira de uma vez um antidepressivo, a gente tira aos poucos. Não, mas cachorro eu li que pode. A gente tem como perguntar para ele, porque você tira um remédio de uma vez, às vezes você muda até o tipo de pesadelo que você tem. Né? Você não dorme bem, pode ser dor de cabeça. E quando a gente não tem como perguntar para eles, a gente tem que ser um pouquinho mais conservador. Então, eu não sou contra, eu acho que existe em alguns países abuso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum ter abuso de remédios psiquiátricos para cachorro. Hoje em dia eu vi na Califórnia um abuso tremendo, na minha opinião, da maconha para cachorro. Muita gente dando maconha demais para os cachorros sem a necessidade, né? Agora no Brasil eu vejo muitas vezes ao contrário, às vezes é um cachorro que seria legal ele tomar uma droga psiquiátrica.
Mas as pessoas não dão porque tem uma espécie de um preconceito. Por isso eu acho que a gente tem que avaliar a situação e pensar do ponto de vista do cachorro. Aumentamos o exercício, melhoramos a vida, adaptamos a nossa casa e mesmo assim a gente vê que o cachorro está sofrendo e a gente tem um jeito de fazer ele parar de sofrer, eu sou o primeiro a falar, vamos fazer ele parar de sofrer. Vamos dar a melhor qualidade de vida possível para esse cachorro. Né? E olha que legal, gente, o Bartô, ele, como eu falei ali, né, ele é muito ansioso, ele tem déficit de atenção, mas ele não costuma ser hiperativo no sentido de ficar fazendo atividade o tempo todo. Como vocês podem ver, ele já está deitado, ele estava brincando, ele parou, está deitado, relaxando, a estopinha está como? Está de pé, pronto, essa bateria aqui vai longe, né? Lembrando que ela tem o dobro de idade do Bartô, e mesmo assim, a quantidade de energia dela é surreal. Que mais? Temos... Mais perguntas, vamos lá. Quero deixar meu cachorro entrar em casa, mas é muito destruidor. Algum dia vou poder assistir TV com ele? Essa pergunta é ótima, gente, porque muitas pessoas ficam esperando o cachorro acalmar para poder trazer ele dentro de casa, né? Então, enquanto ele está destruindo as coisas, tudo mais, a pessoa não traz. E quando traz para dentro de casa, o cachorro sai que nem um foguete. Aí as pessoas querem tirar, saem correndo atrás dele e mandam ele para fora e ele não quer sair de jeito nenhum. E aí ela fala, ainda não está pronto, ainda não está pronto. Eu parto do princípio que a gente deve acostumar o cachorro dentro de casa desde o começo. Mas se não for no começo, tudo bem, dá para trazer o cachorro para dentro de casa. E normalmente é o que eles mais querem. Eles não querem ficar sozinhos no quintal, no jardim. Por mais que seu jardim seja o máximo, ele quer estar junto do grupo, ele quer estar perto de você. Mas aí o que eu faço com um cão hiperativo? Então, a primeira boa notícia é que muitos desses cães hiperativos no quintal passam a ser cães normais dentro de casa, desde que você traga eles para dentro de casa, né? Então vamos lá. Eu estou aqui com o Bartô. O sonho da pessoa é assistir televisão. Então, pega uma guia, põe no cachorro, vai lá e assiste a televisão com o cachorro, do lado mesmo. Ele vai perceber que ele não vai ficar na sua casa só por 1 minuto e aí vai querer fazer tudo correndo. Não, ele vai ver que você vai ficar assistindo 1h30, um filme, do lado do cachorro, né? E você vai poder dar alguma coisinha para ele ficar roendo. Deita aqui, ó. Ele vai ficar roendo do seu lado. E aí ele não vai ficar tão ansioso de que ele vai ser já tirado para fora, tá? E tem um estudo magnífico mostrando que os cães que ficam isolados longe das pessoas mostram muitas vezes um comportamento muito mais agitado do que quando eles estão dentro de casa. Muitos cães ficam mais calmos quando estão dentro de casa. É como se você transformasse, é como se tivesse um outro cachorro, tá? Por que isso? Uma das explicações desse artigo, inclusive, que eu estou mencionando, fala que é como se o cachorro tivesse um tanto do dia uma necessidade de estar junto do grupo. Se ele não satisfaz essa necessidade, ele fica muito mais agitado, tá? Então existe esse estudo e eu já vi na prática muitos cães que do lado de fora são muito bagunceiros e do lado de dentro de casa deita no pé da pessoa e fica super tranquilo, tá? Você já viu, Fábio? Tem experiência desse tipo, não? Tenho. Já treinei. Eu nunca vou esquecer de uma filhote de boxer, que ela era muito destruidora dentro de casa. E aí, quando a gente começou a colocar ela pra dentro, fazer ela... Não, de fora de casa, né? Você falou de dentro de casa. De fora de casa. E quando a gente começou a colocar ela dentro de casa, na sala, um caso bem parecido de ver televisão, e colocar ela na guia com o osso, ela ficava ali quietinha. Ela não ficava imperativa, não ficava latindo, não queria fazer nada, além de ficar ali do lado do tutor e roendo o osso. Então,
Olha aqui o Bartô, né? Então a gente vai ver, ele não estava ativo, mas olha a ansiedade que ele está mordendo, né? Esse não é osso, né? É uma imitação de osso, né? É um que chama de nylon duro, né? Olha como já está. Você quer, né, Bartô? Então deita, calma. Deita, bonitão. Isso. Olha, isso. Você falou que muitos cães que são agitados no quintal, eles, quando entram em casa, ficam normais, né? Mas o normal é ser agitado, né? Ah, então vamos lá. Então, assim, vamos falar assim. O primeiro, o que é normal? O normal é muito complicado de falar o que é o normal, né? Então, você tem o cachorro médio, né? Vamos dizer assim, o vira-lata. E aí depois você tem divisões de raças. Então, vamos lá. Então, primeiro as raças gigantes. Elas podem dormir muito tempo e normalmente não são tão agitadas quanto as pequenas. A vantagem das pequenas serem agitadas é que as casas proporcionalmente são muito maiores para o cachorro pequeno. Então, um quarto desse de hotel, um pequenininho consegue correr. Aqui o Bartô vai dar 3 passos, acabou, né? Então, de uma maneira geral, a gente espera que os pequenos sejam mais agitados, né? Então, isso acontece do que os grandes. Os velhinhos são menos agitados, né? Depois, o que você tem? Os cães de trabalho. Então, você pega um Border Collie de trabalho, um Cattle Dog de trabalho, um pastor de Shetland de trabalho. Sabe quantas horas esses cachorros ficam trabalhando? Eles ficam trabalhando várias horas, trazendo ovelhas, que uma está longe da outra. Eu já tive o prazer de trabalhar com esses cães. A gente ia de moto com ele atrás, quando a gente liberava, às vezes a gente não estava nem enxergando as ovelhas. Eles saem correndo. Depois de mais ou menos 1 hora, você começa a ver um mar de ovelhas chegando assim, ó, lá de longe. E o cachorro fez o quê? Ele achou as ovelhas, ele fez as ovelhas se reunirem, e ele fica cercando as ovelhas para as ovelhas virem na sua direção. Aí a gente pega a moto e vai levando até onde a gente vai raspar a lã delas, né? Então aí a gente vai e o cachorro vai trazendo, a gente vai de moto e vai trazendo, né? Aí você chega, esse cachorro tá ok pro dia seguinte? Tá. Aí eu vejo a pessoa que quer a linha de trabalho e muda para um apartamento pequeno, com um cachorro desse. E aí pergunta, eu já passeio com ele 2 vezes por dia. Quanto que você anda? Até a esquina e volta. Eu falei, isso não é nada. Isso não é nada. Esses cachorros andam, sei lá, 30 quilômetros, correm 30 quilômetros por dia, né? Aqui que são 200, 300 metros. Então, quando a gente fala de cão de trabalho, numa casa, num apartamento, é muito difícil você considerar que ele não é hiperativo para aquela situação. Mas, na verdade, é o normal dele, né? E por que esses cães de trabalho são assim? Porque o ser humano selecionou os cães que não paravam, que tinham disposição. Você pega labrador trazendo bolinha, ou até border collie trazendo bolinha, às vezes eles trazem tanto que eles mesmos não se aguentam, né? Mas por quê? Porque a gente o ser humano pegou e selecionou aqueles cachorros que estavam sempre prontos para o trabalho, sempre querendo trabalhar, para nunca eles falarem, não estou afim. Então eles sempre estão afim. Parte do problema é esse, foi a seleção artificial que fez com que esses cães não parassem quietos. E agora a gente quer de companhia e quer que ele não faça nada, né? Não dá, não é? O Bartô, por exemplo, tem Cocker e Poodle. Os dois podem ser usados para trabalho para trazer patos, por exemplo, de caçada, de entrar na água, né? E agora ele está numa casa que ele não tem trabalho nenhum. Então a gente tem que criar trabalho para eles. Mas é sacanagem. O pessoal fala, e você pede para eles trazerem o seu tênis? Sim, é trabalho. Você tem que criar trabalho para eles. Tem mesmo, né? A estopinha faz buraco quando eu vou plantar muda, né? Zoa toda a casa. Aí a pessoa fala, mas não é mais fácil você cavar? É. Mas ela não vai se divertir tanto. Uhum. Tá? Não sei se vocês conseguem perceber um pouco a ansiedade do Bartô até no roer, né?
Então a gente ocupa o cão ansioso, né? Com diversas atividades, não só uma atividade. E se puder fazer exercício meia hora, 40 minutos, 2 vezes por semana, é legal. E exercício para eles, é fazer eles correrem, para isso de bicicleta ou num parque, né? Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E dessa vez aqui do hotel. Mais uma vez quero agradecer aqui a todos os hotéis que deixam a gente vir com os cães. E aí o nosso cuidado é não estragar o hotel, não sujar o hotel demais, para que a gente continue sendo bem-vindos. É isso aí.